Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos fazendo um vídeo aqui para falar com vocês, para uma explicação sobre um assunto que é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pessoal, esse assunto é um assunto que eu confesso que em muitas pessoas despertam medo, e eu já sei disso porque eu já vi muita gente comentando sobre isso, principalmente pessoas da Assembleia de Deus. Já vi, inclusive, uma pessoa uma vez disse assim, que uma pessoa falou contra um insulto. Eu acho que me deu a entender isso uma coisa assim, num estudo assim, numa sala assim de estudo, e contra o Espírito Santo de Deus, e vi que não tinha mais salvação, se matou. Eu já vi isso acontecer. Acho que não foi só uma vez não. Mas eu confesso que eu também sinto um pouco de medo de falar sobre esse assunto. Mas o que é que eu fiz? A gente sente medo muitas vezes também do que a gente não entende. O que eu fiz foi o seguinte. Olha, eu fui bem sincero. Eu não procurei saber sobre esse assunto com pessoas ou com uma igreja que acredita que salvação se perde. Sabe por quê? Porque essas igrejas que diz que salvação se perde, elas acreditam até que se a pessoa pecar e morrer e não pedir perdão a Deus, vai para o inferno. Aí eu pergunto, para que serviu o sacrifício de Cristo? Se a palavra de Deus diz que só quem poderia pagar a nossa dívida com Deus era Jesus Cristo. É Jesus Cristo, e o sacrifício dele, a palavra de Deus diz que é perfeito. Então a palavra de Deus diz que o sacrifício dele é perfeito. Se é perfeito, então não depende das minhas boas obras para que eu seja salvo ou que eu me mantenha salvo. Não é isso? É isso que a palavra de Deus diz. Inclusive eu já recitei isso em Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu já recitei. Então eu procurei saber com uma igreja que eu tô. Vou dar um exemplo aqui. A igreja que eu tô é a Batista Bíblica, e ela é uma igreja que crê que salvação não se perde. E inclusive eu vou falar isso para você entender que a melhor forma de entender sobre esse assunto é com as pessoas que acreditam que salvação não se perde, porque eu acredito que essa é a forma mais correta. E se eu não me engano, eu acredito que a forma mais certa não é a forma correta de acreditar na Bíblia sobre a salvação. Sabe por quê? Porque, por exemplo, as pessoas acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Ou seja, se você pecar contra o Espírito Santo, se você for salvo, perde a salvação. Se você não for salvo, se você não se converter a Jesus, não adianta se converter mais, porque não vai ter salvação mais para você. Agora, a palavra de Deus aí, você já deve ter ouvido muitos pastores dizer, por exemplo, que a palavra de Deus não se contradiz, a Bíblia não se contradiz. E quando a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os nossos pecados, e agora? Então a Bíblia se contradiz. É ou não é? A Bíblia acabou de se contradizer. Porque se Jesus não perdoa um pecado, ele não morreu por todos os pecados, ele morreu por todos menos esse, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Roberto, qual é a resposta? Aí é que tá. Não é bem assim como está se dizendo. Não é dessa forma. A interpretação
está errada. Não é que ele não perdoe. Vamos entender que a pessoa que comete esse pecado é uma pessoa, a gente vai ver textos sobre isso, é a pessoa que ela está determinada a não aceitar a salvação proposta pelo Espírito Santo. Ela está determinada a não acreditar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo. Ela já vai determinada para isso. Foi o que aconteceu com os fariseus no texto que mostra sobre isso. Os fariseus, eles não só não acreditaram que Jesus não era o Salvador, não era o Cristo, como eles atribuíram uma obra do Espírito Santo ao diabo. Então foi essas duas coisas que eu relembrei aqui nos textos que eu vi e ficou certo que realmente aconteceu. Então, essa pessoa, outra coisa também que eu quero frisar, essa pessoa também, por exemplo, ela não fica nem se sentindo culpada. Por quê? Porque ela não tem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa o pecado a ela. Essa pessoa que comete esse pecado, ela não se sente culpada, nem com remorso, nem nada, porque o Espírito Santo não atua nela. Ela rejeita o Espírito Santo e o Espírito Santo ela não atua nessa pessoa, ou seja, ela fica totalmente indiferente ao que fez. Ela simplesmente fica com o coração endurecido totalmente ao Espírito Santo, a esse pecado. Então, se você pensa que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, é outra coisa que eu vou ressaltar e que eu vi lá, se não me engano, foi, eu vou dizer até a fonte que eu tirei, foi no Seminário Batista Bíblico que eu tirei a informação. Se você tem dúvida se cometeu esse pecado e pensa que cometeu, mas você se sente culpado, querendo ter comunhão com Deus, pode ter certeza que você não cometeu, porque a consequência desse pecado é você não ter realmente vontade de se arrepender. Outra coisa, não é um insulto ou uma coisa isolada. É como eu disse, a pessoa ela permanece nesse erro. Não é você, eu insultei sem querer o Espírito Santo, mas me arrependi, eu quero me arrepender. Inclusive, eu vi que a pessoa pode sim pedir perdão a Deus, pedir, se arrepender, confessar seus pecados, como diz lá se não me engano, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você pode pedir perdão que Deus vai lhe perdoar. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Eu vou mostrar o texto agora. Preste atenção para que você entenda bem, para que você não saia mais com esse medo, com essa dúvida de que você, se você for um crente, você perdeu a salvação. Se você for uma pessoa que não é crente e fizer isso, ou se arrepender, eu já cometi o pecado do Espírito Santo, não posso mais me arrepender porque eu pequei contra o Espírito Santo. Você pode se arrepender sim. Apesar que a pessoa que se você pecou assim, insultou, não vou entrar fundo nisso, mas eu creio que a pessoa que for aceitar Jesus pode aceitar sim. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu já ouvi histórias de que pessoas que se suicidaram porque não acreditavam e porque as igrejas ensinavam que se pecasse contra o Espírito Santo não tinha perdão. Aí a pessoa se suicidou. Vai fazer mais o quê? Vou me suicidar porque eu vou para o inferno. Eu já vi casos, inclusive essa pessoa que falou isso,
lá nesse encontro, ela disse que a pessoa se suicidou. De repente ele falou gritando isso lá na sala e disse que a pessoa se suicidou. Então eu quero dizer a você que você não precisa se suicidar, que não é bem assim. Então eu vou explicar agora o texto para você entender. Os textos, fonte, levantamento bíblico. Eu vou ler, porque com a explicação da leitura fica mais fácil de explicar. A expressão blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre com variações redacionais em 3 das 4 passagens sinóticas paralelas. É fundamental examinar cada uma delas em seu contexto literário e histórico antes de qualquer sistematização doutrinária. O contexto imediato é a cura de um endemoniado cego e mudo por Jesus. A multidão pergunta se Jesus não seria o filho de Davi. Título messiânico. Os fariseus, contudo, respondem com a acusação de que Jesus expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Aquilo que eu disse que a pessoa que pensa ter cometido esse pecado, se a pessoa se arrepende ainda para aceitar Jesus, é porque o Espírito Santo está ainda com ela. Quem comete esse pecado, o Espírito Santo ele não vai tenta convencer a pessoa do pecado. Mateus 12, 24. É nesse contexto preciso a atribuição consciente e deliberada da obra do Espírito Santo à atividade demoníaca, que Jesus profere o ensino sobre o pecado imperdoável. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas o que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O verbo grego traduzido por blasfemar é um verbo aí em grego, né? Fica difícil. Deixa eu ver se eu consigo falar. Blasphemel, que designa uma fala injuriosa, difamatório, que ataca deliberadamente o caráter ou a honra de alguém. No caso, atribuindo à pessoa e à obra do Espírito Santo uma origem e natureza demoníaca. Ou seja, não é qualquer insulto também. É a pessoa atribuir ao Espírito Santo uma natureza demoníaca, ou seja, a obra do Espírito Santo ao diabo. O particípio presente do verbo indica uma ação continuada ou um estado, não um ato isolado e momentâneo. Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Marcos apresenta o mesmo episódio, mas com detalhe editorial precioso. O evangelista explica por que Jesus fez essa advertência tão severa, fornecendo a chave hermenêutica, que muitos leitores ansiosos ignoram. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias, com que blasfemarem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. É réu de pecado eterno, porque diziam, ele tem espírito imundo. Este último versículo é decisivo para a exegese. Marcos identifica explicitamente a natureza do pecado. Dizer que Jesus tem espírito imundo, isto é, atribuir de forma consciente, deliberada e persistente a obra libertadora e messiânica do Espírito Santo à atividade de Satanás. Não se trata de dúvida, de pensamento intrusivo, de ignorância teológica ou de fraqueza momentânea da fé, mas de uma postura estabelecida de hostilidade calculada contra a evidência clara da revelação divina. Aí tem
tem esse mesmo acontecimento em Lucas 12, capítulo 12, 8 a 10. Lucas registra um ensino semelhante, mas em contexto distinto, o da confissão pública de Cristo diante de perseguição, não de controvérsia com os fariseus sobre exorcismo. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. A colocação lucana entre a exortação, a confissão corajosa de Cristo diante dos homens, Lucas 12, capítulo... Aí você pode ler. Eu não vou ler aqui, não tem como ler aqui. Lucas capítulo 12, 8 e 9. E a promessa de que o Espírito Santo ensinaria aos discípulos o que dizer diante dos tribunais, Lucas capítulo 12, 11 e 12, sugere que esse pecado está relacionado à rejeição definitiva e consciente do testemunho do Espírito, e não um deslize de covardia ou negação sob pressão, como a de Pedro, que negou a Cristo 3 vezes e ainda assim foi restaurado. Está em João capítulo 21, versículo 15 a 19. Esse de Pedro negou 3 vezes Jesus. Uma observação de conforto a partir dos próprios textos. Ao reunir os 3 testemunhos sinóticos, um padrão consistente emerge. Em todos eles, o pecado descrito está ligado a uma atitude de hostilidade deliberada, pública e consciente contra a evidência clara da obra do Espírito Santo. Nunca um pensamento passageiro, há uma dúvida ou uma fraqueza momentânea, que é o que acontece com muitas pessoas em relação a isso. Esse padrão será examinado detalhadamente nas próximas sessões, mas já podemos adiantar a conclusão pastoral central deste estudo. Se você se preocupa em saber se ofendeu a Deus dessa forma, esse próprio cuidado é por definição incompatível com a dureza de coração que os textos descrevem. O contexto histórico redentivo, uma situação irrepetível. Um princípio hermenêutico fundamental, defendido por teólogos batistas, como B. H. Carroll, A. T. Robertson e, mais recentemente, por expositores como John MacArthur e Charles Riley, ainda que de tradições confessionais distintas, convergentes neste ponto exegético, é que o pecado descrito em Mateus 12 e Marcos 13 ocorreu em circunstâncias históricas únicas e irrepetíveis. Os fariseus estavam diante da presença física e visível de Jesus Cristo, testemunhando pessoalmente milagres inequívocos realizados pelo poder do Espírito Santo, e mesmo assim com pleno conhecimento e deliberação atribuíram essas obras a Satanás. Isso significa que o ato blasfemo não foi um pensamento passageiro, nenhuma dúvida racional, nenhuma palavra dita em raiva ou desespero. Foi a conclusão calculada e publicamente proclamada de líderes religiosos que possuíam pleno conhecimento das Escrituras, testemunharam evidência irrefutável da atividade do Espírito Santo e ainda assim escolheram conscientemente chamar o bem de mal, como estratégia deliberada para desacreditar Jesus diante do povo. Ou seja, aquela atitude deles de eles chegarem e dizerem que Jesus expulsava aquele demônio daquela pessoa ali pelo espírito de Beelzebul, foi uma atitude de eles desacreditarem, foi uma tentativa deles desacreditarem Jesus diante do povo. Foi isso que eles quiseram fazer. Elementos estruturais do pecado segundo o texto. A partir da análise gramatical e contextual dos textos sinóticos, podemos identificar 5 elementos estruturais que caracterizam esse pecado, distinguindo-o de qualquer dúvida, pensamento intrusivo ou fraqueza espiritual comum. Conhecimento pleno.
Os agressores tinham evidência clara e inequívoca da obra do Espírito Santo. Não estavam agindo por ignorância. Aí tem o texto, 1 Timóteo 1,13, onde Paulo obtém misericórdia precisamente por ter agido ignorantemente na incredulidade. Deliberação consciente. Eu vou ler os 5 tipos. Deliberação consciente. Não se trata de um pensamento involuntário ou de uma emoção passageira, mas de uma decisão firmada e proclamada publicamente. Atribuição maligna. A obra divina é conscientemente reclassificada como obra demoníaca, uma inversão moral completa dos valores, bem chamado de mal. Persistência e finalidade. O verbo grego no particípio presente sugere um estado contínuo de rejeição, não um episódio isolado. Trata-se de um endurecimento definitivo, não de uma queda temporária. Ou seja, rejeição de quê? Rejeição da obra do Espírito Santo, que é a da salvação. Então aquelas pessoas eles estavam determinados a rejeitar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, a palavra de Jesus, a palavra de salvação de Jesus, porque Jesus ele expulsava demônios, curava as pessoas, para que as pessoas acreditassem que ele era o Cristo, que ele era o Salvador. Eles já estavam determinados, eles foram ali determinados a não acreditar nisso, de jeito nenhum, definitivamente. Então, por isso que, como é que eles iam se arrepender? Como é que eles iam ser perdoados se eles nunca iam acreditar que Jesus é o Cristo? É por isso que, segundo a explicação que eu vi, tem mais coisas aqui que eu não vou mostrar, que eu não vou ler, mas segundo essa explicação, é por isso que eles não são perdoados por causa desse pecado. A ausência de qualquer resquício de contrição. Diferentemente de todo pecador atormentado por culpa, como o filho pródigo, Pedro após a negação, ou Davi após o pecado com Batseba, não há no texto qualquer indício de peso de consciência da parte dos fariseus. Pelo contrário, a hostilidade calculada e fria. Aí vai explicar aqui, vai ser uma explicação mais detalhada, porque esse pecado é imperdoável. A lógica teológica. É crucial entender que a impossibilidade de perdão descrita no texto não decorre de um limite na graça ou na misericórdia de Deus, que são infinitas. Salmos 103, 11 e 12, Romanos 5, 20. Mas da própria natureza do arrependimento e da fé salvadora. Segundo a doutrina batista da soteriologia, a salvação é recebida pela fé mediante a obra convincente e regeneradora do Espírito Santo. João 16, 8 a 11. Parece que aqui é Timóteo. Não tenho certeza não, mas parece que aqui é Timóteo. Capítulo 3, versículo 5. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem opera o novo nascimento, necessário para que alguém creia genuinamente em Cristo. João capítulo 3, versículo 5 a 8. Se uma pessoa rejeita definitiva e conscientemente o próprio agente que capacita o arrependimento e a fé, foi como eu estava dizendo, se ele rejeita a obra do Espírito Santo, né, atribuindo-lhe caráter demoníaco de forma irrevogável, ela remove de si mesma o único meio pelo qual poderia vir a se arrepender. Não é que Deus se recuse a perdoar um coração contrito. É que nesse estado descrito o coração jamais chegaria à contrição, pois rejeitou o próprio agente que produz a contrição. Trata-se, portanto, não de um limite na disposição de Deus para perdoar, mas de uma condição espiritual autoimposta de irreversibilidade. Aqui ó, uma explicação aqui. Ó. O pecado imperdoável não é, portanto, um ato isolado que Deus se recusa a perdoar por decreto arbitrário,
mas um estado terminal de rejeição em que o próprio meio de arrependimento foi definitivamente descartado. Então, pessoal, para você entender melhor, a pessoa só chega ao arrependimento, ela só pode se arrepender do seu pecado ou dos seus pecados se tiver a ação do Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue se arrepender. É isso que a palavra explica, é isso que a palavra ensina. Então é por isso que a pessoa, Jesus disse que esse pecado não tinha perdão. É por isso. Porque o Espírito Santo, a pessoa rejeita o Espírito Santo e ela nunca chega a se arrepender dos seus pecados, ou desse pecado também. Por isso que sem arrependimento não pode haver perdão. Então é por isso que a pessoa não consegue ser perdoada. É um pecado sem perdão. Por esse motivo. Porque ela cometendo isso, esses dois passos, né, atribuindo a obra do Espírito Santo a Satanás, ao diabo, e também ela rejeitando a salvação por meio do Espírito Santo, ela definitivamente não acreditando, ela não recebe perdão de Deus. É simplesmente uma obra da própria pessoa, para você ficar ciente. E eu estava lendo aqui e dizia que isso é uma coisa, é um pecado muito difícil de acontecer. Não é uma coisa que acontece constantemente. É uma coisa rara de acontecer. Estava falando aqui porque é muito difícil ter seres humanos assim. Mas vamos continuar lendo. O argumento da consciência atormentada. Este é talvez o ponto mais pastoralmente relevante de toda a exegese. A Escritura descreve o autor desse pecado como alguém espiritualmente insensível, endurecido e sem qualquer remorso. A antítese exata de uma pessoa atormentada pelo medo de tê-lo cometido. A antítese exata de uma pessoa atormentada pelo medo de tê-lo cometido. A angústia genuína, o temor de ter ofendido a Deus, o desejo de arrependimento e a preocupação com a própria condição espiritual são eles mesmos evidências da presença ativa e não rejeitada do Espírito Santo na consciência da pessoa.